Nós temos aqui outra informação também bastante relevante para que a gente possa trazer para você. E essa informação está aqui conosco o advogado Dr. Henrique Rocha, que é sócio da PEC Advogados. Dr. Henrique, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Prazer é meu, espero colaborar aí com o debate. Muito obrigado. Dr. Henrique, as empresas estão respeitando a chamada Lei Geral de Proteção de Dados? É uma pergunta complexa, embora simples, o Heródoto. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi estabelecida, publicada em 2018, e de lá para cá muito se foi feito. Muitas empresas evoluíram, investiram, os chamados agentes de tratamento, que é um novo conceito legal trazido pela LGPD, ensejou que essas empresas e esses agentes eles investissem em processos de governança, de cuidado, zelo, guarda e manutenção dos dados pessoais dos titulares, que somos eu, você, todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Mas certamente existem pontos e gaps que essas empresas precisam acompanhar e evoluir, especialmente agora que nós tivemos mais uma novidade envolvendo a publicação da norma de dosimetria de sanções, que era o último passo esperado para que as aplicações das multas, das advertências, enfim, das sanções em gerais pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados fossem efetivamente aplicadas. Então, para responder a sua pergunta, Heródoto, muito embora muito tenha se investido, ainda há muito que se fazer, haja vista os mega vazamentos de dados que a gente tem, reclamações de titulares e todos os outros problemas que nós que acompanhamos esse ambiente de tratamento de dados pessoais conseguimos enxergar no dia a dia. Muito foi feito, mas muito há por se fazer ainda, Heródoto. Doutor Henrique, tem os primeiros passos, quer dizer, primeiro vai uma advertência, vai uma segunda advertência, como é que funciona isso? Boa pergunta, Heródoto. Na realidade, a norma de dosimetria de pena, como eu disse, era o último capítulo para que as sanções fossem aplicadas. Existe uma graduação prevista nessa norma de dosimetria e prevista na norma de fiscalização da ANPD. Sim, como regra, a própria autoridade, os seus diretores, que eu registro aqui o elogio no sentido de ter consultado e ouvido a sociedade civil e especialistas em audiências públicas, eles tiveram o cuidado de fazer essa indicação, de preparar uma graduação. Então, a primeira sanção a ser aplicada, a depender, obviamente, da gravidade do ilícito praticado, é a advertência. E aí há um escalonamento de sanções conforme a evolução dessas eventuais infrações que sejam realizadas por essas empresas. Em último caso, no extremo, nós temos dois tipos de sanção que são as mais gravosas para muitos aqui que estão analisando o tema. A primeira é uma sanção financeira, que pode chegar ali até 50 milhões de reais por infração praticada por essas empresas, pelos agentes de tratamento. Mas existem outras sanções que não necessariamente pecuniárias, que são tão ou mais gravosas a depender, de novo, da gravidade da situação que é constatada ali pela autoridade. A título de exemplo, eu destaco a suspensão parcial de serviços, a proibição parcial de tratar dados pessoais de forma indevida e, em último cenário, até a própria proibição definitiva de uma empresa tratando dados, que eventualmente passe ali pelo processo de sancionamento e seja impedida, proibida de tratar dados pessoais. E não estava ouvindo aqui as entrevistas anteriores, a gente sempre tem uma interação envolvendo um aplicativo, um celular, um tema que envolve dado pessoal. Todas as empresas dependem nessa economia 4.0 de dados pessoais. Se você for, ainda que em determinada medida, impedido de tratar dados pessoais, é o que a gente costuma dizer que pode ser a morte de uma empresa nesse novo mercado. Então, as sanções, Heródoto, vão desde uma advertência, uma orientação, multa simples, até a publicização de uma infração e, em último caso, casos extremados, mais gravosos, de reincidência, gerando até essa sanção financeira de até 50 milhões de reais por infração e a proibição do tratamento de dados pessoais. Então, há um leque muito grande de sanções possíveis, ou passíveis de serem aplicadas, e aí é importante as empresas se prepararem também para fazer o by the book, a lição de casa, e se for o caso de uma defesa dentro de um processo como esse, garantir que ela tenha meios de comprovar o seu investimento no programa de privacidade, de proteção de dados, a fim de evitar essas sanções mais gravosas.
Que é possível uma escalação de quais são, vamos dizer assim, as transgressões mais comuns que acontecem atualmente ou não? Esse é um ponto interessante, Heródoto. Na realidade, a gente tem muitos estudos sendo realizados, tanto no Brasil quanto fora, na Europa, né, que é a legislação que a gente costuma dizer que é a mãe, né, que referendou a LGPD, que é a legislação brasileira, e existem estudos fazendo apontamentos dos tipos de infrações mais comuns. Né? É óbvio que a gente temos casos que estão sendo tramitando ali na NPD, que agora podem ser julgados. Esses casos, obviamente, são processados sob sigilo, mas pelo histórico que a gente conhece, tanto de mercado aqui no Brasil, Latam e Europa, existem alguns tipos de sanção que são aplicados para as infrações corriqueiras, né? E eu diria algumas aqui. Primeiro, é você tratar a base, né, tratar o dado sem uma base legal adequada. Olha, por que você está tratando aqui o RG do Heródoto, ou eventualmente algum outro tipo de dado pessoal? Olha, eu não sei por que está aqui essa informação, eu não consigo justificar. Essa é uma infração relativamente recorrente, né? Outras infrações que a gente tem identificado, e a LGPD determina que seja mantido, né, os registros de operações de tratamento, que a gente chama de ROPA, não ter esse ROPA atualizado. Então, a empresa que fez lá o mapeamento, fez a lição de casa em 2018 e não atualizou esse processo. Muita coisa mudou, veio a pandemia, a gente teve normas e atualizações que foram realizadas, e essas empresas elas não cuidaram de se atualizar frente aos próprios processos. Essa é uma segunda hipótese. Olha, você tratava para a finalidade A lá em 2018 e agora você está tratando para outras finalidades que não foram identificadas. E um terceiro e talvez mais comum que a gente tenha ouvido no dia a dia na verdade, é retratado pela falta de cuidado e segurança da informação no tratamento desses dados. Então, quando você vê ali, puxa vida, olha, foi no jornal, aí vocês anunciam os mega vazamentos, milhares de dados pessoais de titulares foram publicados na internet, ou a empresa X anunciou que foi vítima de um ataque ou de um incidente digital, né, de um ransomware, que é aquele sequestro de dados. Esse é um tipo de categoria também que tem ensejado bastante sanção. É a falta de zelo, falta de cuidado ou de comprovação desse cuidado no que se refere ao tratamento desses dados. Então, eu poderia dizer, assim, com alguma tranquilidade, que é você tratar com uma base legal inadequada ou sem base, sem justificativa para esse tratamento, é você, eventualmente, deixar de atualizar esse processo que foi realizado durante os anos, e olha, fiz a minha lição de casa, tá lá, tudo bem, passaram-se 5 anos e nada mais foi feito. E o terceiro é a falta de cuidado com relação aos controles e à segurança da informação desses dados, Heródoto. Perfeito. Doutor Henrique, muito obrigado pela gentileza. Agradeço, Heródoto. Desejo um bom dia a todos. Igualmente. Doutor Henrique Rocha, que é sócio da PEC Advogados, às 8h55.